Nesta aula, nós vamos falar a respeito do Open Finance. E para começar, nada melhor do que darmos uma olhada nesta imagem disponibilizada no site do Infomoney, que bem representa a ideia do Open Finance. Os dados da nossa conta e das nossas transações em um banco, eles estavam trancados dentro daquele banco. Com o Open Finance, esses dados ficaram abertos, podem ser acessados pelas demais instituições financeiras, desde que haja autorização do dono dos dados, o titular da conta bancária, no banco. São vários os dados: meu saldo médio, os pagamentos que eu realizo, se eu pago no vencimento ou em atraso, como é que eu uso o cheque especial, se eu uso, como é que é o meu uso do meu cartão de crédito. Também tem lá as informações relativas às operações de crédito e financiamentos que eu fiz ou que tenho em andamento. E também informações relativas aos investimentos que eu possuo. As contas que eu tenho em débito automático, entre outras informações. São inúmeras as mudanças observadas ao longo do tempo no sistema financeiro nacional, por conta das novas ferramentas proporcionadas pela tecnologia da informação. Dentro desse contexto, surge o Open Finance, como uma forma diferente de tratar as operações bancárias e as atividades financeiras. Segundo o Banco Central, a expressão inglesa Open Finance deve ser entendida no Brasil como Sistema Financeiro Aberto. Olha só que interessante, Sistema Financeiro Aberto em contraposição ao Sistema Financeiro Fechado, que funcionou no país onde os bancos possuíam o total controle dos dados dos seus clientes. E aí, os bancos desenvolviam soluções internas para gerenciá-los, oferecendo aos seus clientes os aplicativos necessários para que as operações possam ser realizadas. Com o Open Finance, esses dados podem ser compartilhados. E aí, gente, vamos guardar essa palavra. A maioria das questões envolvendo esse assunto Open Finance, a resposta vai ter que ter essa palavra, compartilhamento. Então é isso, com o Open Finance, esses dados podem ser compartilhados por diversas instituições financeiras, e não somente pela instituição financeira onde o usuário seja cliente. Um dos princípios é que os dados bancários pertencem aos clientes e não às instituições. Na prática, para o consumidor final, o Open Finance, regulado e funcionando no Brasil, permite que as pessoas movimentem suas contas a partir de diferentes plataformas, e não só pelo aplicativo ou site do banco. Na página do Nubank, na internet, há várias informações práticas e interessantes sobre o Open Banking. Lá diz assim: imagine todo o histórico de crédito construído ao longo de décadas com o banco, as contas pagas em dia, os salários depositados, as prestações, empréstimos, perfil de gastos. Com o Open Banking, o cliente consegue pegar todas essas informações e levá-las para onde quiser, sem ter que começar um relacionamento do zero com uma nova instituição. Essa é uma mudança enorme que facilita muito a vida dos clientes que desejam migrar de instituição ou simplesmente adquirir um novo produto financeiro. O primeiro e mais importante passo na criação de um sistema de Open Finance é garantir um ambiente seguro para os usuários. O objetivo do Open Finance, segundo o Banco Central, é aumentar a eficiência no mercado de crédito e de pagamentos no Brasil, mediante a promoção de ambiente de negócio mais inclusivo e competitivo, preservando a segurança do sistema financeiro, preservando a segurança do sistema financeiro e a proteção dos consumidores. Com a entrada em vigor da Resolução Conjunta Conselho Monetário Nacional e Banco Central, número 4, de 24 de março de 2022, foi lançado oficialmente o projeto Open Finance. O que era Open Banking virou Open Finance. Essa ação, ela reforça a evolução do modelo brasileiro de sistema financeiro aberto, que passou de uma iniciativa tradicional de Open Banking
puramente voltada para dados e serviços relacionados a produtos bancários tradicionais, para configurar-se como uma estratégia mais ampla, abarcando dados sobre outros serviços financeiros, como de credenciamento, câmbio, investimentos, seguros e previdência. O Open Finance, ou Sistema Financeiro Aberto, é a possibilidade de clientes de produtos e serviços financeiros permitirem o compartilhamento de suas informações entre diferentes instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, e a movimentação de suas contas bancárias a partir de diferentes plataformas e não apenas pelo aplicativo ou site do banco. Isso tudo de forma segura, ágil e conveniente. Antes, uma instituição ela não conseguia enxergar o relacionamento que clientes possuíam com outras instituições, o que prejudica a competição entre elas. Com a permissão de cada correntista, as instituições se conectam diretamente às plataformas de outras instituições participantes e acessam exatamente os dados autorizados pelos clientes. Todo esse processo é feito em um ambiente seguro e a permissão poderá ser cancelada pelas pessoas sempre que ela quiser. No início, o projeto chamava-se Open Banking. Hoje se chama Open Finance. E qual é a diferença entre Open Banking e Open Finance? Pois bem, o Open Finance é a ampliação do Open Banking. O projeto mudou de nome para mostrar a sua maior abrangência, que inclui não somente informações sobre produtos e serviços financeiros, mas também as informações mais tradicionais, como contas e operações de crédito. Mas também se pode obter, se pode consultar, se pode ver dados de produtos e serviços de câmbio, credenciamento, investimentos, seguros e previdência. Isso significa que, em breve, uma pessoa poderá, por exemplo, usar as informações financeiras que possui um banco para contratar seguros ou planos de previdência com melhores condições em outras instituições participantes, bem como pode ter acesso a opções mais diferenciadas de investimentos. O nome mudou, mas todos os requisitos de segurança permanecem e a pessoa cliente se mantém no controle de seus dados, decidindo se quer ou não compartilhar suas informações. E aí eu quero que você guarde exatamente isso aqui. O Open Finance é a ampliação do Open Banking. O Open Finance é o compartilhamento, consiste no compartilhamento padronizado de dados e serviços por meio de abertura e integração de sistemas. E aí, mais uma vez, eu coloquei em destaque em negrito a palavra compartilhamento. Isso é importante para a gente resolver as nossas questões de prova. E vamos guardar outra coisa, o acesso ele é gratuito. E vamos ver agora os objetivos do Open Finance. O primeiro, incentivar a inovação. O segundo, promover a concorrência. O terceiro, aumentar a eficiência do sistema financeiro nacional e do sistema de pagamentos brasileiro. E promover a cidadania financeira. Nós vamos ver agora os princípios do Open Finance. E o primeiro princípio é transparência. E a transparência tem a ver com segurança e privacidade de dados e de informações sobre serviços compartilhados. O outro princípio diz respeito à qualidade dos dados. O outro é tratamento não discriminatório. E o outro, reciprocidade. E, finalmente, interoperabilidade. Caramba, o que é interoperabilidade? E até procurei no dicionário Aurélio, não encontrei essa palavra não, interoperabilidade. Pois bem, aí eu vi pesquisando na internet que o conceito de interoperabilidade, ele diz respeito aos padrões, protocolos, tecnologias e mecanismos que permitem que os dados fluam entre diversos sistemas, com o mínimo de intervenção humana.
Ela permite que diversos sistemas conversem entre si e compartilhem informações em tempo real. E aí vamos ver aqui com relação à interoperabilidade. Então isso pode acontecer entre participantes e com outras iniciativas de Open Finance, no âmbito dos mercados financeiros, de capitais, de seguros, de previdência e de capitalização. Um detalhe importante é que a solicitação de compartilhamento, está negritado aí mais uma vez, a palavra que sintetiza todo o Open Finance. Então, a solicitação de compartilhamento de dados de cadastro e de transações e de serviços compreende as seguintes etapas. Primeira etapa, consentimento. A segunda, autenticação. E a terceira, confirmação. No Open Finance existem dois tipos de participantes envolvidos. A instituição transmissora de dados, que é a instituição participante que compartilha os dados do cliente, com a instituição receptora dos dados, que vem a ser a instituição que vai receber os dados, que é a instituição participante, que vai fornecer os dados para essa instituição que solicitou o compartilhamento. Então, nós temos aí a instituição transmissora de dados, que possui o dado e vai transmitir. Então, nós temos aí, vamos voltando, nós temos aí três situações. No Open Finance, nós temos dois tipos de participantes. O primeiro, a instituição transmissora, é aquela que compartilha. E o segundo, a instituição receptora, que vai receber os dados. São duas situações, então. E aí, a respeito desses dados, né, deve-se tomar alguns cuidados, em especial na parte de consentimento. Então, as etapas do consentimento, ela envolve autenticação, ela vai envolver consentimento, ela vai envolver autenticação e confirmação. E devem ser efetuadas com segurança, agilidade, precisão e conveniência por meio da interface padronizada. Padrão esse definido pelo Banco Central do Brasil. E devem também ser realizadas exclusivamente, isso aqui é importante guardar, exclusivamente por canais eletrônicos. E deve ocorrer de forma sucessiva e ininterrupta. E, finalmente, ter duração compatível com seus objetivos e nível de complexidade. Isso aqui é uma novidade. Até antes dessa mudança, tinha um prazo máximo de 12 meses a autorização de compartilhamento. Ela agora não tem mais prazo máximo algum, mas a sua duração deve ser compatível com seus objetivos e nível de complexidade. E aí diz lá a norma que o consentimento ele deve ser solicitado por meio de linguagem clara, objetiva e adequada. Deve referir-se a finalidades determinadas. Deve ter prazo de validade compatível com as suas finalidades. Já vi isso no slide anterior. Deve discriminar a instituição transmissora de dados ou detentora de conta, conforme o caso. Discriminar os dados ou serviços que serão objeto de compartilhamento. Incluir a identificação do cliente e, finalmente, ser obtido após a data de entrada em vigor da Resolução Conjunta do Conselho Monetário Nacional e Banco Central, número 1, de 1º de junho de 2020, com observância do cronograma de implementação estabelecido pelo Banco Central do Brasil. Então, nós estamos vendo aqui como é que funciona, né, o Open Finance, estamos guardando aí que a palavra que sintetiza, que resume todo esse estudo, ela é compartilhamento. E aí, gente, com relação ao consentimento, cabe registrar que é vedado obter o consentimento do cliente por meio de contrato de adesão. O que é o contrato de adesão? Você adere àquilo que já está pré-escrito, né, com antecedência. Você não tem capacidade de jogo de cintura para modificar aquilo. Então, isso você adere assim de forma imediata praticamente. Por meio de formulário, com opção de aceite previamente preenchida, também não pode, isso é vedado. E também é vedado de forma presumida, sem manifestação ativa pelo cliente. Ou seja, não pode achar que o consentimento foi presumido. Não, tem que ter a manifestação
do cliente. E para terminar, vamos guardar que a revogação do consentimento ela deve ser efetuada com observância dos seguintes prazos: em até um dia útil, naturalmente, contados a partir da solicitação do cliente, no caso de compartilhamento de serviço de iniciação de transação de pagamento. E de forma imediata para os demais casos. E com estas informações, nós chegamos ao final desta aula, onde nós falamos a respeito do Open Finance, o sistema financeiro aberto. A gente se vê na próxima aula. Até lá!